quero ler um texto, mais uma vez aqui, quero ressaltar a presença da Fernanda com fé e a sua mãe, que eu esqueço sempre o nome, Elane. Tem fé, Elane? Igual a Fernanda? Ah, então tá bom. Elane com fé. Tem fé, eu sei. Eita, mexi no formigueiro. Tá bom. E quem já mexeu em formigueiro? Pega assim uma varinhazinha e mexe. Acho que eu fiz isso. Então vou tirar, não mexo mais. Nem vou olhar para lá. Hoje comemora-se a Páscoa. Eu não vou pregar um sermão sobre a Páscoa. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, Lucas 23. Eu vou falar sobre a Páscoa, mesmo que resumidamente. Lucas 23, versículo 32 até o 46. Diz assim. Vai colocar ali? Então fica melhor para a gente ler. Vamos ler juntos? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é um Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. A Páscoa, ela é uma instituição divina. Foi instituída por Deus há milhares de anos atrás. Na verdade, ainda no Egito, quando o povo de Israel estava escravizado. 430 anos trabalhando como escravo, sofrido que estava aquele povo, um povo escolhido, que por conta dos seus erros, tornou-se escravo. Deus usou o Egito para colocar o povo na linha. Deus sempre usa as suas varas para nos corrigir. E estando naquela situação, o povo orou. O Senhor levanta Moisés, que já com 80 anos de idade, tem um encontro com o Senhor de uma maneira abrupta e inesperada. E ele então retorna, sai de onde estava, da terra do seu sogro,
e retorna então para o Egito. E lá o Senhor começa a trabalhar na vida dele, na vida do povo, mostrando então o seu poder, até chegar o momento da saída da escravidão. Sempre há uma saída. Deus sempre vai providenciar para aqueles que estão escravos em algum momento, em alguma razão, aquilo que te escraviza. Deus quer criar uma saída. E Deus usou a vida de Moisés para isso. E começou então a fazer sinais e prodígios. Todos nós aqui sabemos, não todos, mas a maioria, das 10 pragas, que culminou então com a morte dos primogênitos, que foi o auge daquilo que Deus queria realizar para demonstração ao povo egípcio, glorificar o seu nome. Antes disso, o Senhor faz recomendações a Moisés. As famílias deverão ter um cordeiro. A Páscoa, irmão, é uma festa familiar. Escuta o que eu estou te dizendo. A Páscoa é uma festa da família. Não se compreende Páscoa com um monte de gente e fazendo o que não sabe o que, porque Páscoa é reunião da família, a mesa do Senhor, agradecendo a Ele pela comunhão, pela liberdade, pelo amor que Ele assim nos concedeu. Voltando ao texto, Ele então determina que cada família deveria ter um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser morto, mas a minha família é pequena. É eu, minha esposa e um filho. Então você pode se juntar com outra família pequena, porque deveria comer todo o cordeiro. Não podia sobrar nada. Isso durante a noite, estando calçados, com roupas prontas para partir, sandálias no pé, cajado na mão, a mochila. É semelhante à volta de Jesus. Eu e você precisamos estar prontos. E não, eu vou me aprontar devagarzinho. Você vai perder tua carruagem. Quem está se aprontando devagarzinho, vai ficar por aqui. E aquele povo então se preparou, fez isso, imolou, matou aquele cordeiro. Aquele cordeiro, ele apontava para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pegou o sangue, toda a orientação que foi feita. Pega o sangue, bota numa bacia, pega o isope, que era um mato lá da região, faz um pincel com ele e passa nos umbrais da porta. Passa lá, na entrada. O anjo da morte vai chegar e vai passar por cima. Páscoa quer dizer passar, ou passar por cima. Todas as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, o maligno ou o anjo da morte não teve poder sobre ela, não morreu ninguém. Mas as casas que estavam sem a marca do sangue do cordeiro, o primogênito morreu. E eu abro um parênteses aqui e pergunto, como é que está a tua casa? Está com marca de sangue? Ou não está marcada? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem marcado a sua vida, a vida dos seus? É algo que a gente precisa pensar. Então, ali então foi instituída a Páscoa. E essa Páscoa foi comemorada por ordem. Vocês deverão trazer a memória sempre da libertação lá do Egito. Não, vocês têm que ensinar para as outras gerações. Você vai encontrar, lendo a Bíblia, você vai encontrar praticamente em todos os livros, famílias inteiras indo para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Jesus foi, quando criança, foi com seus pais. Ana levou Samuel. E por aí você encontra. É uma ordenança perpétua, mas não tem nada a ver com a igreja. A igreja pode comemorar a Páscoa, nós até tivemos hoje algo a respeito, mas não é uma festa cristã. O que há é uma coincidência, Jesus morreu na Páscoa. Quando João estava batizando no Rio Jordão e se deparou com Jesus pela primeira vez, eu imagino que ele deva ter feito, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não se conheciam. E ele aponta, porque João tinha uma intimidade, era cheio do Espírito Santo. E ele tinha uma intimidade com Deus. E o Senhor, por certo, falou, eu vou te apresentar quem é ele, fica tranquilo. Quando ele aparecer, eu vou
vou bater a campainha, vou fazer um sinal, você vai perceber. E isto não teve dúvida. Quando Jesus aparece naquele local, no ambiente em que João batizava, ele... é esse aí o Cordeiro de Deus. Então, a Páscoa, ela se coincide com a morte de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Mas Jesus, antes da morte, antes de sua morte, no período da Páscoa, ele institui a ceia. A Páscoa era comemorado com ervas amargas. Me ajuda aí quem lembra. Ervas amargas, cordeiro, mais o quê? Oi? O pão sem fermento. Então havia todo não um teatro, mas uma força mental para poder trazer à memória aquele momento de liberdade. Momento de liberdade. E Jesus, quando institui a ceia, ele fala a mesma coisa: tomai e comei dele todos, este é o meu corpo que é partido por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança, que é feito no meu sangue, fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncia quem? Anuncia a outros. Então a ordem é a mesma. Assim como o povo de Israel até hoje comemora, participa e passa para as suas descendências a Páscoa, como a libertação lá do Egito, eu e você, irmão, precisamos passar para as novas gerações a respeito da salvação, da libertação que adquirimos na cruz do Calvário. Se eu não faço isso, se você não faz isso, está em desobediência. Alguma coisa está errada. Tá bom? O texto que nós lemos trata da crucificação de Jesus. E eu quero falar não da cruz. A gente não tem cruz aqui, já viu? As Assembleias de Deus não usam cruz. Tem igrejas que usam. Cada um com seu cada um. Eu lembro que quando ainda no mundo, eu tinha um crucifixo. Quem já teve um crucifixo aqui? Né? Um crucifixo, um cordão onde tinha uma cruz. Eu usava aquilo ali e achava muito legal, muito da hora. E achava até que estava protegido com aquela cruz. Eu quero dizer para você hoje, a cruz não tem poder em si mesma. A cruz de Jesus era madeira igual qualquer uma outra madeira. Apesar dos poetas, e tem um hino muito bonito que eu gosto, a cruz era mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Isso aí, melodia, é poesia. Mas a cruz era a mesma. Era madeira. Era madeira. Então, o que eu quero dizer hoje é sobre a mensagem que a cruz quer falar a você. O que a cruz representa? Não é ela por si só. Não é eu carregar uma cruz, como Jesus diz, quem quiser vir após mim, carregue uma cruz. Então eu vou fazer uma cruz de madeira, eu tenho até habilidade com madeira, tenho ou não tenho? Tenho, vou fazer uma cruz e vou onde eu andar, eu vou. Não é isto. E se eu fizer isto, e se você assim fizer, você vai estar fazendo o quê? Papel de bobo, sacrifício de tolo. Não é isto. A cruz por si só, qualquer um poderia ser colocado naquela cruz. Jesus foi colocado entre 2 ladrões. 3 cruzes, sim ou não? Isto não é uma invenção do Império Romano. Os primeiros a fazerem cruzes, e fazia isto com muita tranquilidade, eram os assírios. Eles, daí o porquê de Jonas, viu Jonas? Fecha a Bíblia, tem momento para você ler. Por isso que Jonas não quis para lá, porque eles eram perversos. Eles pegavam os seus inimigos e esfolavam vivos, jogava dentro de um tacho de óleo quente. Eles eram desse jeito. Crucificar, empalavam, eu não vou explicar aqui o que é, mas depois você procura saber o que é empalação. Empalavam seus inimigos e colocavam também presos no madeiro. A Bíblia mostra que maldito aquele que for dependurado no madeiro. Maldito.
Jesus se tornou maldito por conta de você. Jesus se tornou maldito por conta de você. Jesus se tornou maldito, moído de Deus, como nós já vimos em Isaías 53. Deus achou por bem moê-lo. Moê-lo. Quando você compra uma pimenta do reino, quando você compra um alho, uma coisa, você vai macerar ele para fazer uso. Deus moeu, para você entender. Moeu o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, qual a mensagem que a Bíblia quer transmitir a mim? Eu me recordo recentemente, o Detran colocou por aí afora algumas imagens de carros que foram batidos. Ele queria fazer uma propaganda de segurança do cinto. E colocou, sem muitas palavras, ele colocou aquelas, você batia o olho, você percebia, rapaz, deixa eu botar o cinto, ei, deixa eu tirar o pé do acelerador, ei, deixa eu ficar mais atento. Aquela imagem fala mais do que 1000 palavras. A cruz tem uma imagem própria. A cruz tem uma mensagem. A cruz quer lhe falar algo, irmão. A cruz quer dizer a você que é para você não ir para lá, porque alguém já foi em teu lugar. Alguém subiu a cruz em teu lugar. É o sacrifício substitutivo. Jesus não merecia, e o texto que lemos diz isso. O que aconteceu? A crucificação era das práticas contra o crime, era a mais dolorosa. A pessoa ficava ali de 4 a dias dependurado. Era servido de espetáculo. E o texto mostra isso. Quem já leu a Bíblia, já leu os evangelhos alguma vez, diz que as pessoas passavam, meneavam a cabeça. Ei, você não é o Cristo. Ei, você não salvou tantos. Ei, você não fez tanta coisa. Se você desce daí. Servia de espetáculo. O governo, o povo, os romanos e todos aqueles que praticavam tal coisa, gostavam daquilo ali. Aquilo ali caía na graça do povo. E ao mesmo tempo, fazer com que ninguém quisesse fazer. Quem queria se aventurar a fazer a mesma coisa que aquele crucificado fez? Opa, deixa eu ficar aqui. Não, vou ficar em casa. Vamos lá. Vou não, viu o que aconteceu com fulano de tal? Está lá, ó. Está lá, servindo de espetáculo. Era doloroso. Havia uma morte lenta. O sangue esvaía-se aos poucos. Primeiro, antes tinha o flagelo. Era feito com chicote. Chicote com 5 pontas de couro. Em cada ponta amarrava pedaço de osso, de ferro, o que pudesse colocar ali. Ou até mesmo uma pontazinha com um nozinho, e ela batia. Quando ela batia, enterrava na carne, e quando puxava, vinha a carne junto. Jesus, especificamente, o teu Salvador, ele ficou com as costas dilaceradas. Os omoplatas, esse osso aqui ficou tudo de fora. A sua costela todo de fora. Era uma prática comum para criminosos, mas Jesus não era criminoso. E o que a cruz me diz? Qual a mensagem que ela diz? Eu quero saber da cruz. Não, pastor, eu quero saber da mensagem dela. É o que eu quero te dizer hoje. Movendo o tempo, eu quero, no final, comentar sobre os 3 da cruz. Os 3 que foram crucificados juntos. Nosso tempo voa. A mensagem da cruz, ela revela o amor de Deus por nós. Ninguém amou a mim e a você mais do que Ele. E não é um amor de boca. Quantos maridos falam para a mulher, eu te amo, querida, de boca? Quantas mulheres dizem assim, minha filha, meu docinho de coco, eu te amo, de boca? Na primeira oportunidade abandona. Quantos filhos dizem para papai e mamãe, mamãe e papai, eu amo você, de boca? Nunca demonstram isso. Quantos pais
não ama os seus filhos verdadeiramente. Jesus não. E a cruz revela que Deus nos amou de tal maneira. Nós ouvimos hoje aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou, Ele deu o seu Filho. Se eu não sou abraçado por esse amor, se eu rejeito, se eu ignoro esse amor, como é que eu poderei ser salvo? Como o escritor Isaías fala, quem deu crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? O Isaías é considerado o profeta messiânico. Ele fala do nascimento e fala com muitos detalhes acerca da morte de Jesus. E diz que dado momento, ele na cruz era como alguém que nós não tivéssemos nenhum atrativo. Baseado nesse versículo, muita gente diz, Jesus era um homem feio. Não era não. Mas ele tornou-se feio por conta das pancadas na cabeça que ele tomou. Pancadas de pau na cabeça. A coroa de espinho que foi cravada. Coroa do tamanho, da espessura e tamanho maior do que meus dedos, que cravaram sobre a sua fronte, cravaram no seu crânio, o seu olho ficou esbugalhado, a boca cortada. Às vezes a gente comendo e não presta atenção, morde a língua, morde o canto da boca. Quantas crianças às vezes caem e machucam o cantinho da boca, qualquer coisa que vai dar, tá ardendo, vovô, papai, mas Jesus tomou vinagre. Deram a ele vinagre, estando ele com a boca lascada. E por conta de você. A mensagem da cruz é que Jesus nos amou. Ele deu. Ele se doou. Ninguém tirou a sua vida. Ele doou gratuitamente. Por que é que eu não posso? Por que eu o sirvo de qualquer maneira? Por que eu não dou a ele o mesmo amor que ele me deu? Por que eu sou tão relapso nas coisas de Deus? A mensagem da cruz está ali. Mas se eu não olho para a cruz, se eu não enxergo ela vazia, ou enxergo ela eu lá estando, essa mensagem não fala a mim. Essa mensagem não me atinge. Billy Graham nos diz, a cruz mostra a gravidade do nosso pecado, mas também mostra-nos um imenso amor de Deus. Mostra a gravidade do meu pecado. O meu pecado me separa de Deus, cria separação entre eu e Deus. E Deus não me ouve e eu não ouço Ele. Não há relacionamento. O pecado cheira mal. E só tinha uma maneira de Deus acabar com o pecado, aniquilar o pecado, lançar fora o seu Filho unigênito. Deus olhou do céu, o texto bíblico fala isso. É uma pena que muitos não leem. Diz que Deus olhou do céu abaixo, não viu um justo sequer. Não tinha um justo sequer. Então confabulou, a Trindade confabulou, vamos enviar o Salvador. Lá no Éden foi dito isso. E tu, mulher, da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirá o calcanhar. Na promessa que vem lá. A mensagem da cruz é a maior expressão do amor de Deus por você. Não a cruz, mas a mensagem que ela disponibiliza para que eu e você vejamos. É a maior mensagem de Deus por você. Maior expressão. Ele revelou esse amor através da morte de seu filho na cruz do Calvário. No entanto, a mensagem da cruz não apenas revela o amor de Deus, mas dá provas desse amor. Como eu disse agora há pouco, eu te amo, mas na primeira oportunidade eu pulo fora. Eu te amo, mas não demonstro coisa alguma no dia a dia. Ele não, ele demonstrou o seu amor. Ele demonstrou o seu amor. Ele demonstrou o seu amor. A Bíblia diz, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus demonstra o seu amor por nós. Ele não mandou você tomar um banhozinho, passar um perfume, passar um cremezinho para Ele poder te abraçar. Ele te abraçou quando você estava fedorento no pecado. Ele te resgatou quando você estava no charco de lodo horrível. Ninguém queria nada com você.
É a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. O apóstolo João nos diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amou a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Apóstolo João fala isso. É através dele que nós somos perdoados. Nós somos salvos pela graça, irmão. Pela misericórdia. Você poderia andar no sol quente aqui de Rondônia, descalço no asfalto. Eu vou ser perdoado por conta disso. O pé cheio de bolha. Não vai ser perdoado. Não vai ser perdoado. Na minha cidade tem a Igreja da Penha. São 365 degraus. Pessoas sobem de joelho aquilo ali. Chega lá em cima, lá no próximo da entrada do templo, com o joelho ferido. E agradecendo. Obrigado, Deus, porque eu consegui essa graça e os meus pecados são perdoados. Não são. Você não é perdoado, os seus pecados, nada do que você possa fazer pode perdoar o seu pecado. O tempo não perdoa pecado. Eu cometi algo aqui, eu não vou pedir perdão, nada, não vou, e vou encobrir, e vou ficar numa boa, e com o tempo esse pecado some. Não some. Pecado precisa ser perdoado. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. É Ele que tem que perdoar. Mas se você não pede perdão na pessoa bendita de Cristo, não obtém. Então a primeira mensagem que a gente vê da cruz, e ela não tem poder em si mesmo. Aquele que estava nela é que demonstrou o amor de Deus. A cruz era madeira, instrumento de perversidade. Tanto é que os romanos posteriormente aboliram. Não dá mais para a gente praticar tal coisa. A mensagem da cruz nos mostra, nos revela também, ou nos garante, o perdão dos nossos pecados. Deus nos amou. Ele amou fazendo o quê? Perdoando-nos o pecado. A transgressão contra Ele. Quantas pessoas, quantos de nós temos dificuldade em perdoar? Quantos de nós, às vezes alguém faz uma coisinha assim, guarda a vida inteira. Você vai me pegar, eu vou te pegar na curva. Eu vou te pegar. Vingança é uma coisa que se come fria, é um prato que se come frio. Está se destruindo por dentro. Deus perdoa. Jesus perdoa. O texto que nós lemos, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. E ele estava se referindo a você? Estava se referindo aos seus algozes. Pessoas que arrancaram a sua roupa. Imagina. Jesus sofreu no seu corpo, mas também a sua alma. Jesus sofreu constrangimento de ficar nu na frente de todo mundo. Pancadas, bofetadas, cacetada na cabeça, chicotada. Jesus foi preso. Logo após a ceia, ele parte para o Monte das Oliveiras e ele passa em vigília. Você sabe o que é vigília? Orando. Ele convida os 3 mais próximos. Ei, vamos, minha alma está angustiada até a morte. Jesus, porque Jesus era homem igual a mim e você. Ele era Deus, mas também era homem. A minha alma está angustiada, me ajuda em oração. E ele pega aqueles 3, os mais fervorosos da oração. Às vezes alguém pede oração por você, eu vou orar, já é, Deus é bom, vamos orar, e não ora. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você deu à pessoa uma palavra de que vai orar e se esquece? Aqueles 3 fizeram a mesma coisa. Jesus angustiado, o seu suor de sangue.
E ele deixa eles ali e vai, quando volta, está os 3 dormindo. Tem pessoas que não conseguem vencer o sono, não conseguem vigiliar. Jesus é preso logo pela manhã, por volta da meia-noite, ao clarear, estava clareando. Ele é feito um julgamento rápido, sumário, porque já estava tudo engendrado para que ele assim fosse preso. E esse plano era tudo plano de Deus, ó. Não foi Judas que o culpado a levar Jesus para o Calvário. Ele foi instrumento. Mas ele foi para o Calvário por tua causa. O plano de salvação estava exatamente nisso. Jesus precisava ser preso, manietado, esbofeteado, passado vergonha diante das pessoas, sofrer o que ele sofreu. Sabe quanto pesava o patíbulo? Uma madeira desse tamanho onde era preso. Ele tem o que? Uns 2 ou 3 metros. Pesava em torno de 27 quilos. Eu carrego uma tora de 27 quilos. Mas depois de ter passado a noite sem dormir, depois de ter apanhado, sofrer o flagelo, ter perdido parte da musculatura das costas, com uma coroa sobre a sua cabeça, com seu sangue caindo ali em terra, tendo sido esbofeteado, caiu. Jesus estava com o cabelo cheio de sangue. Jesus estava com o cabelo cheio de sangue, estava com a boca cheia de terra, porque caiu sobre aquilo ali. Sofrimento que era para eu e você padecer, e ele padeceu. Eu não posso esquecer isto. Eu tenho que trazer à minha memória aquilo que Jesus passou e foi por minha causa. Não trocá-lo por qualquer coisa, por um momento de prazer, por uma quantia a mais, por se apossar de algo que não é meu. Porque eu perco a comunhão. Pergunta a Davi o que ele padeceu após pecar. E ele ora: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, volta o teu espírito a trabalhar em meu espírito, trazendo-me a alegria. Perdão. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios 1:7. Nele quem? Em Jesus, temos o perdão, por meio de quê? Por meio do seu sangue. Você não obtém perdão pelo tempo. Nós não obteremos perdão pelo tempo, ou simplesmente na quarta-feira de cinza, ir lá e passar uma cinzazinha na testa e dizer: agora estou perdoado. Ou subir a escadaria da penha de joelho, ou fazer qualquer uma outra coisa, ou fazer como os budistas maometanos, tibetanos melhor, que sentam-se no inverno sobre uma pedra de gelo, e o outro joga água por cima e diz: agora os meus pecados são purificados. Nada purifica os pecados a não ser o sangue de Jesus. Se não for o sangue de Jesus sobre a tua vida, os seus pecados são verdadeiros e ainda continuam a separar de Deus. É um sacrifício substitutivo. Ninguém podia fazer isso por você. Ninguém faria. Nós obtivemos perdão. Aceitar a mensagem da cruz através do sacrifício de Cristo é garantir o perdão dos pecados. A palavra grega geralmente usada para o perdão de Deus no Novo Testamento, literalmente, significa mandar para longe de. E não é isso que o Senhor faz. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais, lançá-lo-ei no mar do esquecimento. O Senhor pega o seu pecado. Quando você tem uma conversão verdadeira, Ele pega os seus pecados e lança fora. Já não te pertence mais. Aquilo que nos separava já não nos separa mais. Mas precisa haver uma conversão verdadeira, um reconhecimento de que é pecador, um reconhecimento de que aquela cruz era minha, era tua. Aí eu obtenho perdão dos pecados, através do sangue de Jesus, através do sangue dele.
A Bíblia diz: quando Jesus se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. 1 João 2,2. Jesus na cruz do Calvário enxergava você, irmão. Enxergava a sua parentela, os seus filhos, os seus netos. Pai, perdoa-lhes. Era para aqueles ali, mas também para outros que viriam. O perdão alcançou-nos. A graça, como Paulo a Tito nos diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos aqueles que desejam ser salvos, só poderão ser em Cristo Jesus. Nenhum outro nome pode produzir salvação. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12 diz: nenhum nome há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens que possa nos produzir ou oferecer salvação. Não adianta confiar em Pedro, em João, em Maria, em seja lá quem for. A salvação vem dos judeus, vem de Cristo Jesus. A mensagem da cruz também, ela nos mostra que é possível nos reconciliar com Deus. Deus nos amou, Deus nos perdoa e Ele reconcilia consigo mesmo. Quem é que já brigou na escola aqui? Fala, Josué. Nunca? Quantos já brigaram na escola? Quantos já brigaram na rua? Quantos casais brigam e não se reconciliam? Tem gente que passa mais de meses sem conversar. Casal abre uma brecha enorme para o maligno. Quantos pais brigam com os filhos e passam uma temporada sem conversar com eles? Quantos filhos brigam com seus pais e passam uma temporada sem falar com eles? Não busca reconciliação. Sabe o que Deus fez? Na cruz, com o seu Filho, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele providenciou o meio para ter de volta o homem sob a sua guarda. Não foi o homem que providenciou, Ele quem providenciou. Então, a mensagem da cruz, a terceira dela, é que torna-se possível a reconciliação com Deus. Porque nós éramos, sabe o que éramos? Eram filhos da ira. Nós estávamos assim, diante de Deus, querendo lutar contra Ele. Não reconhecíamos o seu poder. Não reconhecíamos que Ele é poderoso. Nós éramos filhos da ira. A reconciliação fez-nos novas criaturas. As coisas velhas passaram. E hoje somos filhos de Deus. E sabe quem é que atesta isso? Não sou eu. Não sou eu que atesto isso. O Espírito de Deus que habita em mim testifica de que sou filho de Deus. O Espírito de Deus quer testificar no seu espírito de que você é filha ou filho de Deus. Isso é reconciliação. Isso é reconciliação. O apóstolo Paulo fala que agora nós temos paz com Deus e a paz de Deus. O que é isto? O que é isto? Ter a paz com Deus e ter a paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Às vezes o crente está num momento tão difícil da sua vida, mas ele goza da paz, ele canta: paz, paz, preciosa paz, 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 gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou. Paz com Deus, você deixa de ser inimigo dele. Você busca caminhar e fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele. Você já busca compreender a sua palavra e andar nela. Você tem paz. Ele te orienta, ele fala a você, ele te diz o que fazer, o que é para não fazer.
Você entende, como nós vimos, acho que foi o Jonas que falou aqui no Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Você deixa de pegar o conselho com o ímpio, porque você já agora tem um consolador, você tem alguém que vai te orientar. Deus, o Espírito de Deus, vai te orientar. Nós fomos reconciliados, não tem mais briga. O Espírito de paz, o Espírito Santo que nos santifica, nos une, faz-nos caminhar por caminhos aplanados, cantando e cantarolando, adorando ao Senhor e desejando um dia, como o hino que foi cantado aqui pela Maria Eduarda, um dia eu quero cantar eternamente com Ele. Agora não há mais nada que me separe, aquilo que me separava já não separa mais. Reconciliação, reconciliação. Fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. Romanos 5,10 nos mostra isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 e 18. Como é que Deus se reconciliou com o mundo? Ele não podia ter virado as costas? Como é que seríamos nós sem Ele? Você já imaginou? Imagina uma criança dessa qualquer aí dizer, eu estou bronqueada com meu pai, não vou falar mais com ele não. E a mãe também, então eu estou bronqueado, não vou mais dar banho, não vou fazer mais comida. E quanto tempo ele vive? Quanto tempo de vida? Se uma mãe ou um pai tomar essa iniciativa. Como é que seria a nossa vida se Deus tomasse a iniciativa de não se reconciliar? Ou então criar meios, olha, não, se ele vai ter que fazer isso para eu poder. Deus não fez isso. Ele nos amou primeiro, sendo nós pecadores, do jeito que estávamos, no lamaçal do pecado, no lodo horrível, no charco de lodo horrível. Ele nos amou profundamente. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer de onde o Senhor me tirou. Você não pode esquecer de onde o Senhor te tirou. Ah, pastor, mas eu sempre estive na igreja. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu sempre estive na igreja, eu nunca provei do mundo. Eu vou falar, vai dar tempo de eu falar alguma coisa aqui. Eu vou falar. Ele nos reconciliou. A mensagem da cruz, através do sacrifício de Cristo, é a única forma possível de você se reconciliar com Deus. Lembra aquela pessoa, deixa disso? Às vezes o casal brigava, casalzinho de namorado de rua sempre tinha isso, né? Brigava, aí aparecia aquele, poxa, quer que eu fale lá para ela? Você, da coisa? Fala assim. Chega lá, sabe o que ele falou? Aí fazia, hã? Não era assim? Jesus é que faz isso. Jesus nos reconciliou. A carne dele, o seu corpo, para nos reconciliar. O pecador com o ofendido. E ele uniu. E após a sua assunção ao céu, ele sentou-se à destra de Deus. Sabe o quê? Intercedendo por cada um de nós. Jesus é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós. Ele nos reconciliou e continua intercedendo por mim e por você. Porque o pecado tão de perto ainda nos rodeia. Ele sabe que o pecado não é fácil. Então Ele quer manter-nos sempre firmes e constantes. Ali na cruz aconteceu a nossa reconciliação. A reconciliação significa restaurar o relacionamento que foi quebrado entre duas pessoas. Jesus, através da cruz, nos deu a oportunidade de ter nosso relacionamento com Deus restaurado. Tem casais que depois de muito tempo, alguém consegue unir de novo, aí faz votação, como é que é? Renovo de votos, aí querem ter uma nova lua de mel, enfim, quer andar em coisas, mas é preciso viver isto. Se Jesus nos reconciliou, eu não posso criar mais mecanismo para eu me tornar novamente inimigo de Deus. Pastor, mas isso é possível? Uma vez salvo, não é salvo para sempre? Não.
Se constituirmos amigos do mundo, automaticamente nós nos tornamos inimigos de Deus de novo. E o sacrifício de Cristo, tudo o que ele sofreu, e Paulo fala isso aos Gálatas, será que Cristo vai ter que novamente ir para o madeiro por tua conta? Por causa de vocês? Por conta do procedimento teu? Tem pessoas que vivem a vida de qualquer maneira. Parece que Jesus não fez nada. Se ele fez, pastor, se ele fez por obrigação. Ele fez por amor. Fez por amor. Porque não havia nenhum outro. Eu preciso compreender, guardar isto. E fazer de tudo para não mais me tornar inimigo de Deus. Jesus não vai morrer outra vez por tua causa, irmão. Pastor, e o que vai ser? Vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Se temos uma vida dobre, hora está lá, hora está cá. Se eu não decido servir a Cristo e adorá-lo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, acho que vai dar tempo, não tem remédio. Não tem remédio. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes andavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios 2:13. Essas são as mensagens que a cruz de Cristo me apontam. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Quando você ver a imagem da cruz, não é carregar a cruz, não é fazer uma cruz para você em casa, para coisa, não vai servir de nada. De nada. Às vezes a gente até faz aqui para um teatro ou coisa assim, mas não serve. Cruz é instrumento de perversidade, de maldade. Por si só ela não tem nada em si mesma, mas aquele que nela foi dependurado, ele é que tem a mensagem poderosa de nos reconciliar, de nos amar e de fazer de nós pessoas diferentes, amadas por Deus e que também amamos. Me dá mais uns 10 minutos. Mas Jesus não foi crucificado sozinho. Lembra do texto que a gente leu? Jesus foi crucificado com 3. Eu quero falar dessas 3 cruzes. A mensagem que cada uma delas também nos dá. 3 cruzes, iguais. Extraída da mesma árvore talvez. Feita no mesmo dia, por certo. Tiveram de carregar o patíbulo, 27 quilos sobre os ombros rasgados. Pelo menos de Jesus já estava. E foi dependurado, cravado com pregos no punho. Primeiro era pregado em cima, embaixo, o patíbulo, carregava em torno de 3, 4, 5 quilômetros, ali, aquele peso, alguém enfraquecido, sem se alimentar, já tendo perdido sangue, e agora tem que carregar. Jesus não conseguiu carregar o seu patíbulo. Alguém lembra do nome de quem ajudou? Jesus precisou de ajuda. Jesus precisou de ajuda. O texto não fala daqueles outros 2, mas Jesus não conseguiu carregar. No caminho ele caiu. No caminho ele caiu. Não aguentou carregar os 27 quilos. Alguém pegou e carregou. Chegando no local do Gólgota, que era fora da cidade, levaram Jesus, as estacas já estavam lá, as 3, faltavam então só os patíbulos, que vinham sobre as costas do condenado. Jesus, esfolado, com a coroa já de espinho, com o omoplata, costela, a coluna toda de fora, desnuda, porque o chicote, o flagelo, eram dois chicoteadores, um do lado do outro. Arrancava. Acorda, Sofia.
E ó, ia tirando, ia tirando, ia tirando. Carne presa ali. Ele chega até o Gólgota. É cravado com cravos nessa posição aqui. De um lado e do outro. E é levantado até posto naquela haste. Os seus pés juntados um no outro e agora um cravando os dois pés. Recentemente foi achado um cravo com um osso do calcanhar. Não quer dizer que tenha sido de Jesus. Aliás, tem que ser não foi de Jesus. Mas de alguém que foi crucificado. Como eu disse, era uma prática comum aos piores criminosos. Era feito assim. Vamos falar das 3 cruzes, o que ela tem para mim e para você? A primeira dela, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As palavras de Cristo no Calvário são palavras de perdão, de reconciliação, palavra de renovo. Jesus que foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, nada disse, agora já cansado, estando no Calvário, preso, com seu sangue esvaindo, dor imensa, sem condições de respirar, porque a morte na cruz matava aos poucos, com falência múltipla dos órgãos. O coração não tinha mais o que bombear, porque não tinha mais sangue, era desse jeito que morria, uma dor terrível. E ele lá de cima, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe. Aqueles 2 ladrões que ladeavam ele, primeiro diziam coisas absurdas acerca de Jesus. Diziam coisas absurdas, mas o da direita, ele consegue ver Jesus como o Senhor. Ele consegue ver Jesus como alguém que tem um reino e te interessa entrar no seu reino. Ele reconhece os seus pecados. Ele reconhece que Jesus não tinha pecado em si mesmo. E que Jesus estava ali por conta dele. E ele simplesmente fala: Pai, ou melhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele, para o da direita, e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que eu vejo isso? Jesus tem a ação dele em favor de nós. Para o pecador é uma ação imediata. Jesus poderia dizer: talvez quando você passar pelo 100 anos de purgatório, quando você passar por 10 anos de purgatório, quando você passar por sei lá quantos anos no purgatório, aí a gente volta a conversar. Mas ele diz: não, hoje estarás comigo no paraíso. Ele creu que o Senhor vai buscar e tem um reino para levar os seus. Ele conseguiu vislumbrar, ele estando ali no último momento de sua vida. Ele consegue ver algo que muitos não conseguem ver ainda nos dias de hoje. E é salvo. E é salvo. A outra cruz. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. O que essa cruz me diz? Daquelas pessoas que só pensam em receber algo, são imediatistas. Eu quero me aproximar de Cristo para eu receber aqui e agora. Tu não és o Cristo? Tu não diz ser o Cristo? Salva-te e salva-me também, mas sem conversão. Eu não quero me converter. Eu quero usufruir do reino de Deus. Eu quero tudo de bondade que Ele tiver. Eu quero, mas conversão não. Tão próximo da vida e longe dela. Tão próximo da vida, abraçou a morte.
porque não foi convencido que era um pecador. Isso acontece muito com os filhos nossos, criados na igreja, mas não se converte. Vão aos cultos, participam de algumas atividades, ou até mesmo nós adultos, mas não se converte de fato. Queremos usufruir do reino, mas sem se tornar servo. Senhor, tu tens coisas boas, tu tem como multiplicar aqui o meu salário? Sim, oh glória, maravilha. Tem como curar a minha enfermidade? Oh glória, maravilha. Enquanto estiver curando, enquanto estiver multiplicando, eu estou junto. Mas converter-me, não. Ser senhor da minha vida? Não. A minha vida mando eu, o meu nariz para onde apontar. Ele não reconheceu Jesus como Senhor. Ele não vislumbrou que Jesus tinha um reino e que voltaria. E sabe o que aconteceu com ele? Morte. Morte física, como os 3 morreram. Mas a principal dela é morte eterna. A pior morte que tem é a morte eterna, irmão. A morte física todos nós haveremos de provar, mesmo que você não queira. Mesmo que não queira. A morte é fruto do pecado. Mas Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Aquilo que nos separava, não nos separa mais. Quando Jesus bradou do alto do Gólgota, Telestai, ou seja, está consumado, o véu rasgou do alto a baixo. Aquilo que separava, o véu do templo. O véu do templo, onde estava o Santo dos Santos. Tirou aquela barreira. Tirou aquela barreira. Não há nada que nos separe de Cristo. E Paulo fala isso aos romanos. Nem a morte, nem a tristeza, nem a profundidade, nem a altura. Nada nos separa do amor de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Respondeu, porém, ao outro, aquele, o da direita, que ouviu Jesus, ele também estava maldizendo Jesus. Mas quando ele viu Jesus falando, Pai, perdoa-lhes que não sabem, quem é este que perdoa os seus malfeitores? Esse não é um homem qualquer, ele não é uma pessoa qualquer, ele está dizendo, perdoa-lhes, quando deveria amaldiçoar. Foi a partir dali que ele começa a se interessar pelo reino de Deus. Ei, Deus tem falado com você. Deus tem mostrado a você. Deus tem mostrado a você profundamente o seu amor, a reconciliação, o perdão dos seus pecados. O que te impede de servir, de ter o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida? Ele repreende aquele malfeitor e diz, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele reconhece o quanto ele foi mal para a sociedade e que a sua sentença era até justa. Mas ele reconhece que Jesus estava ali não porque tivesse praticado algo semelhante, mas estava pelo resgate da humanidade. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele obtém a resposta imediata, hoje você entrará comigo no meu reino. Jesus tem o melhor para mim e para você, irmão. A mensagem da cruz, ninguém pode tirar isso de você. O amor de Deus é maior. O amor de Deus inundou o mundo, inundou as pessoas. Nem todos são alcançados porque preferem o amor do mundo. Muitos continuam ainda não sendo filhos de Deus porque preferem ser filhos da ira. Mas não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Vamos concluir. 2 Pedro 2:24 diz,
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 2 Pedro 2:24. Na ferida dele nós fomos sarados. Isaías fala isso, capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas bofetadas, pela pancada na sua cabeça, pelo tombo que tomou várias vezes, pelo patíbulo pesado, pela chicotada que ele tomou, o castigo que nos traz a paz, nos tornamos, somos filhos de Deus e temos paz com Deus e o Deus de paz. Só Ele poderia fazer isso. A mensagem da cruz, através do sacrifício de Jesus, aponta para a nossa redenção. A mensagem da cruz, através do sacrifício de Jesus, aponta para a nossa redenção. Fomos salvos pela mensagem da cruz, pelo que ela nos diz, não ela em si mesma. Como eu disse no início, não adianta você carregar um crucifixo, tê-lo como um amuleto. Não adianta. Não adianta você ter uma cruz aí na sua casa, se a mensagem da cruz não lhe falar profundamente. A Bíblia diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Aquilo que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, retira e lança fora. Só Jesus podia fazer. O cordeiro que foi imolado pelas famílias representava um Jesus que haveria de morrer por todas as famílias. Jesus morreu por você. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz revela o amor de Deus por você, garante o perdão dos seus pecados, torna possível sua reconciliação com Ele. Se não fosse Jesus na cruz, qualquer um outro não conseguiria angariar o que Ele conseguiu. Nenhum outro. E Ele cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz, como Paulo aos Colossenses nos diz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, como Paulo em 1 Coríntios nos diz. Então eu posso afirmar categoricamente o porquê que eu amo a mensagem da cruz. Por que eu amo a mensagem da cruz? Quando você cantar o hino 291, sim, eu amo a mensagem da cruz, lembra, porque nela ela prova o amor de Deus por você, nela você é reconciliado com Deus, nela você é perdoado dos seus pecados, e eu tenho que amar a mensagem da cruz.